Bom, hoje nós vamos falar de gastronomia medieval. É um misto de curiosidade com um artigo, por quê? Porque muita gente escreve, seja fantasia de época, seja fantasia medieval, e não considera o quão diferente era o conceito de gastronomia na Idade Média, né? E isso considerando não só o que eles comiam, por que eles comiam aquilo, como eles comiam aquilo e mais tarde até nós vamos falar, né, das refeições. Então, por exemplo, primeira coisa é o que vem a ser a Idade Média. A Idade Média é o que a gente chama do período de tempo que aconteceu entre o século V e o século XV, sendo a alta Idade Média dos séculos V ao século X e a baixa Idade Média do século X ao século XV. Né? As pessoas meio confundem porque a alta Idade Média ela era mais aquela Idade Média que a gente conhece como feudal, né? Onde você tinha os nobres, você tinha poucas cidades, e na Baixa Idade Média, exatamente a segunda parte, é quando começa a surgir o comércio com força, as guildas com força, as cidades crescem mais, você tem o começo das navegações, né? Você tem as navegações ainda mais para o Oriente, né? Não para a América, nem em busca de terras novas, né? Então é essa a diferença. Agora, qual é a grande lógica da Idade Média? É que eles não tinham basicamente geladeira, ou seja, eles não tinham como manter a comida fresca, né? Então, assim, tudo que tinha que ser comido muito rápido ou tinha que ser mantido de alguma forma. Assim, a comida básica era o pão, porque o pão dura, né? Evidentemente o pão vai ter problema, teve até problemas de fungos no pão que causavam alucinação durante a Idade Média, mas o pão tem uma certa durabilidade, né? E feito com cereais também, você tem o mingau, que a gente tem esse conceito de mingau doce. O mingau na Idade Média normalmente era salgado, né? Ele servia prato como acompanhamento, como um caldo mais grosso. E as massas, por massas vamos entender tortas, pastelões, né? A gente pensa em massa, a gente pensa em macarrão, e macarrão a gente sabe que não é bem, é mais tardio. De qualquer maneira, se você for parar a pensar, por exemplo, se a gente fala das tortas, tanto elas ficaram conhecidas que você tem tortas na gastronomia do norte da Europa, então, especialmente no Reino Unido e na Irlanda, que são famosas até hoje, né? Que é a steak and kidney pie, que é a torta de carne e de rim, que todo mundo diz que é um horror porque ela é de rim. Você tem a torta, a shepherd's pie, que é a torta do pastor, que ela é feita com carne de carneiro. Quando ela é feita com carne de boi, ela é cottage pie, né? Torta da cabana. Quer dizer, isso. E por que isso era comum? Por que era a base da alimentação era isso? Porque até, por exemplo, se você pega a torta, você pega o pão, ele é um alimento muito versátil, né? Você pega a massa, a torta também, porque você junta vários elementos e faz uma refeição completa, né? E até por curiosidade, você manter os cereais eram fáceis de se manter, mais fáceis do que, por exemplo, o resto dos alimentos, que seriam os vegetais, as frutas e a própria carne. Então, por exemplo, uma curiosidade que nós temos é que na Idade Média, vários silos eram altos, né? Eles não ficavam junto ao chão, eles ficavam acima do chão. Por quê? Porque eles tinham exatamente esse problema dos ratos, né? Então, para evitar que os ratos passassem embaixo do chão, eles tinham esses silos altos. Eu lembro até de ter visto alguns quando eu fiz o Caminho de Santiago, bem curiosos, né? O que é interessante é que, por exemplo, há mais de 2000 anos os celtas tinham uma maneira de manter o grão que era como? Eles cavavam um buraco
jogavam os grãos, fechavam o buraco, evidentemente eles marcavam, né, para não perder. E o que acontecia, inclusive era até melhor que o medieval, porque o que acontecia, os grãos que ficavam para fora, no contato com a terra, germinavam. No momento que eles germinavam, eles gastavam o ar que tinha ali para o processo de germinação. Então você terminava mantendo os demais por mais tempo, porque eles colocavam ali embaixo da terra. E como eu falei, além dos cereais, evidentemente, você tem os vegetais e as frutas, né, que eram comuns tanto nos pratos dos nobres como nos pratos dos plebeus. Então, se você for para pensar, você tinha o conceito de que o plebeu ia plantar, né, para o consumo dele. Ele tinha lá, ele trabalhava para o nobre, tinha um diazinho dele que ele ia plantar que ele ia cuidar da plantação do nobre. Tinha quando ele cuidava da plantação dele, a plantação dele era para ele se manter, para manter a família dele. E o nobre que vendia, né, vendia para a cidade, vendia. Então você vê que isso é uma tendência que você, com o desenvolvimento das criações, né, e das plantações, você vai ter o aumento das vendas, até porque as vendas eram todas locais, porque, como eu falei, não tinha maneira, né? Como é que você vai levar uma fruta ou um vegetal que vai estragar em 3, 4, 5, 6 dias para muito tempo? Você não tinha como refrigerar. E na Idade Média, e nesse ponto é um ponto muito importante, tanto para quem escreve a ficção histórica, como que escreve ficção medieval, porque a ficção medieval, a fantasia medieval, ela pode ser em outro mundo, mas ela tem que seguir regras, né? Você não pode exagerar muito. Era dos alimentos. Então, por exemplo, na Europa, na Idade Média, você tinha o repolho, você tinha a beterraba, você tinha a cebola, você tinha o alho, você tinha a cenoura. E enquanto as pessoas não vieram, a gente não teve as grandes navegações, você não tinha, por exemplo, a batata, você não tinha o feijão, você não tinha o cacau, a baunilha, o tomate, as pimentas, a pimenta do reino, mas você até tinha porque ela era ali do Oriente, mas a pimenta vermelha, como nós conhecemos, os molhos de pimenta, não tinha. Só que no lugar por exemplo, das batatas, na Europa você tinha a pastinaca, que era um tipo de raiz, até a gente até encontra aqui, não é tão normal, não é tão parecida com a que tem lá, mas é normal, né? Era o que eles usavam. Então é semelhante, mas não é a mesma coisa. E do mesmo jeito que as frutas, você tinha evidentemente as frescas, que você comia na hora, as secas. Por quê? Porque você secava ela para ela não estragar, ou elas em conserva de novo para manter ela e poder comer ela durante mais tempo, né? Se for para fazer ou em doce, evidentemente. Então você tem, por exemplo, a maçã, como no norte, até como eu falei de pratos, você tinha um prato que ele era feito de linguiça, e eu até apresentei esse prato e preparei ele, com cebola, maçã, né? E depois a gente vai ver dos temperos, temperado com mel e vinagre, que era bastante comum na época, um prato de origem medieval. Então você tem, por exemplo, que eu vou falar mais pra frente, a linguiça, que era uma carne que era mantida, né, para durar mais, que era defumada e preparada para durar mais, né? A maçã, que era uma fruta longeva, né? A maçã era uma fruta que é uma das frutas que mais aguenta, mesmo sem ter, mesmo fora da geladeira, né? E a cebola e o mel e o vinagre. Então, por exemplo, no norte você tinha a pera, a ameixa, o pêssego, o morango, a própria maçã, enquanto no sul você tinha o limão, a cidra, a laranja, que inicialmente começou como laranja amarga e depois ela veio com essa laranja que a gente conhece hoje, a romã, a uva, né? Então, assim, de acordo com o local que você for espelhar o seu mundo, ou o que está acontecendo em parte do seu mundo, você tem que pensar nesse tipo de coisa. Por quê? Porque você está representando um tipo de local
e esse tipo de local vai ter uma características diferentes ou, né, ou díspares, né, são só dele. Além então das frutas e vegetais e do pão, você tem os queijos, né? E, então, como eu falei, assim, se for pensar na Europa de novo, a gente está sempre pensando em países menores. Então, você tinha pouco consumo de carne de vaca, evidentemente, que você não tem lugar para você manter um gado de corte. Evidente que você matava, né? Porque você sempre que você tinha excesso de bois, você ia matar para comer, porque você não precisa do boi, a não ser para trabalho, mas e você mantinha mais a vaca, que fazia o queijo. E a carne, que era a coisa que o pobre menos comia, né? Você era mais normal, muito mais normal para o rico, embora tem até uma curiosidade bastante interessante nisso, que a gente vai falar num vídeo mais para frente, né? Então você tem a carne de vaca, e até de novo, se você for para pensar, vou matar um boi. Não tinha um boi, sobrou um boi, eu já usei esse boi, e já fez o que eu precisava, agora vou matar ele, 400 quilos de carne, mais ou menos. Imagina assim, o que você pode fazer com 400 quilos de carne, entendeu? Para não estragar. É um problema. Então, o mais normal na gastronomia europeia, até hoje em dia, é você comer mais carne de porco, carne de carneiro, carne de frango ou carne de caça, né? Carne de fazão, carne de veado, carne de pombo, né? Perdiz, porque são animais menores. Só que lembrando, de novo, né, existiam vários lugares que a caça era proibida para o pobre, para o plebeu, né? Só o rico podia caçar. Tem até a cena do filme do Robin Hood, do Kevin Costner, que eles estão caçando um molequinho lá, que depois termina se juntando ao grupo do Robin Hood, porque eles tinham matado um veado para se alimentar e era proibido. E evidentemente você tem o peixe, né? E de novo, pescar também era proibido. Então muitas vezes os plebeus ali, eles pegavam, colocavam umas armadilhas, né? Que é tipo uma coisa que eles preparavam assim, com um cesto, né? Que era uma boquinha aberta assim, que fechava, que o peixe entrava seguindo com a correnteza e depois não saía. Eles iam lá, pegavam, tiravam, devolviam, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe de quem é, entendeu? Então, e eles mantinham a comida deles com isso, né? Então assim, não é justo, mas efetivamente era o que acontecia na Idade Média. É como eu disse, eu estou apresentando aqui uma realidade para você adaptar para o seu mundo. Mas o meu mundo é mais bonzinho. Não tem problema, você pode adaptar isso para o seu mundo de modo que não existe essa diferença, tanta diferença entre o nobre e o plebeu. Mas não é problema, estou só mostrando para a ideia daqui é mostrar para vocês como aconteceu, para que você fale, isso é interessante, isso não é interessante, né? Então, por exemplo, dando término aqui até essa parte da gastronomia medieval, os temperos que eles usavam, né? Como a gente sabe, assim, pimenta do reino, né? Cominho, canela, gengibre, noz moscada e outros eram temperos que vinham do Oriente. Então você vai encontrar eles muito mais, né, na segunda parte da Idade Média, lá na Baixa Idade Média, quando você começou a ter esse contato. Na primeira parte, os temperos mais usados eram o vinho, a cerveja, o vinagre, o mel e ervas que você podia encontrar. Então, por exemplo, como eu falei, assim, a gente estava falando de carnes, várias dessas carnes elas iam ser defumadas, elas iam secas no sal, salgadas, né? Então, para se manter, ou virar linguiça, virar esse tipo de coisa. Então, que prato que eu apresentei? Foi um prato de linguiça, que é uma carne mantida para demorar mais tempo, com maçã, que era
uma fruta típica do norte que aguentava muito, cebolas temperada com o quê? Vinagre e mel. E evidentemente sal, né? A gente coloca mais sal e um pouco de pimenta, mas esse prato agridoce, até de origem medieval, era normal. Eu encontrei ele tanto na Inglaterra, ali no Reino Unido, né, Inglaterra e Irlanda, como em países nórdicos, como Suécia, Dinamarca, bastante normal nas duas culturas. Então esse é o ponto. Quer dizer, quando a gente falou no nosso artigo, no nosso primeiro artigo, em essência você tem que procurar receitas originais, né? Independente se você está fazendo uma ficção de época ou uma fantasia medieval, para dar lógica para a sua história, né? E usar essas informações, né? Ou uma parte delas, o que você achar interessante, para dar um tempero na sua história, para deixar ela mais tridimensional, para deixar o leitor achando ela mais interessante. Como nós falamos, a própria essência de colocar o alimento ali, colocar o personagem comendo, é um processo humanizador que cria empatia. Então, é uma coisa que você deve fazer, né? Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tivesse comida de verdade ia ser melhor, mas a gente só fala hoje, e fazer o quê, né? E se vocês tem um amigo que está escrevendo uma ficção de época, uma fantasia medieval, passe esse material para eles, né? Compartilha, dá um like se você curtiu, segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando material, né? E até a próxima.